Se eu fosse dar um título à palavra de hoje, o título seria Jesus nasceu em mim. É Natal. Porque nós esperamos o nascimento de Cristo Jesus uma vez ao ano, de forma enganada, de forma equivocada. Porque se vocês pararem para observar, todas as coisas que se referem a Cristo Jesus, antes de Cristo Jesus vir ao mundo, são apenas sombra daquilo que seria após sua vinda. Ele vem dentro de uma cultura, ele vem dentro de uma determinada região, ele vem dentro de um contexto político, histórico, geográfico, ele vem dentro de uma terra dominada pelo poder romano, onde a força real do poder na época eram os exércitos. Roma tinha o exército mais forte. E ele é esperado como se viesse libertar o povo daquela opressão do Império Romano. Todas as vezes que vocês ouvirem falar de império, vocês ouvirão falar do contexto de posicionamento do inimigo. O inimigo, ele é imperialista. Ele toma pela força. Quando vocês ouvem falar de reino, vocês vão ver o exemplo naquilo que conhecemos como reino de Deus e reino dos céus. Nós lemos um texto no começo e nos posiciona geograficamente, historicamente, mas a promessa vem para nós. Eu lerei outro texto, vocês entenderão do que eu estou dizendo. A promessa do nascimento de Jesus não é uma promessa física, não é um advento, não é um evento, mas é um experimento. Na sua época, isso não ficou tão latente, tão patente, porque eles não aguardavam esse tipo de influência. Eles aguardavam alguém que viesse revolucionar. Não a revolução que Jesus causou, mas uma revolução armada, de revolta, e que tomasse novamente o poder da região. Ninguém sabe ao certo a data do nascimento de Jesus. É muito provável que tenha sido no início de outubro, quando é comemorada a festa dos tabernáculos. Lá em João, capítulo 1, fala: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tabernacular seria morar de forma provisória. Até hoje, na festa dos tabernáculos, quando você chega em Israel, você vê os judeus morando em Sucar. Por isso é chamado Sucote, a festa. Sucar são casas provisórias que lembrassem a peregrinação desértica do povo. Então você chega nos hotéis, nos restaurantes, você vai ver as pessoas almoçando nas partes internas dos restaurantes e vai ver as pessoas em Sucar, pessoas em tendas provisórias feitas para serem lembradas a movimentação que o povo de Israel fez durante a peregrinação desértica. De qualquer forma, nós não estamos nessa noite preocupados com a questão data. Não estamos preocupados com a questão histórica ou geográfica. Não é esse o nosso foco. Me acompanhe. Nós já tivemos aqui uma aula uma vez, eu escrevi um livro a esse respeito. A respeito do nascimento de Jesus, a respeito do Natal cristão ou pagão. Então, informações mais precisas vocês poderão ter. Mas não é esse o nosso intento nessa noite. Nosso intento nessa noite é conduzir vocês ao raciocínio de Deus, o que Deus pretendia ao homem. Então não é o dia, nem a condição social, mas o conhecimento do Cristo nascido. Constantino fez um grande desfavor ao cristianismo.
Ainda hoje eu conversava com meu filho a respeito disso. Esse sincretismo religioso, essa religião de multidão, nós não herdamos somente o sincretismo, não, nós herdamos o cinismo também. Essa multidão descompromissada e seguindo apenas o nome, não seguindo a pessoa, esse evangelho chegaria nos nossos dias, se não fosse Constantino, muito mais forte, se não tivesse sido oficializado por Roma. Mas se tornou oficial e enfraqueceu na sua essência, enfraqueceu na sua proposta de ser evangelho, mas nada fez com a pessoa Jesus. Ele fez com o hábito do evangelho, mas não enfraqueceu o propósito de Jesus Cristo. Por isso o evangelho existe até hoje, não é em função dos homens ou da proposta da religião humana, mas é a proposta da eternidade firmada em Cristo Jesus. Eu estou fazendo um pano de fundo para vocês entenderem quando eu entrar na palavra. Agora, o que importa na realidade é o Jesus que nasce dentro da gente. Não é o Jesus histórico. Ele teve a sua importância? É claro que teve. Não é o Jesus que se estabelece na região da Galileia, o Jesus que se faz ser conhecido por aquilo que a história bíblica nos mostra. O Jesus que viveu na região da Galileia, de Galite. Não, mas o Jesus que hoje se apresenta na nossa vida. O Jesus que vive e nasce hoje dentro de cada um de nós. Aquele Jesus que nenhum império romano conseguiria arrancar. Havia no coração dos próprios soldados romanos, de alguns deles, esse Jesus já habitava. Reparem lá em Filipenses 4:22, fala assim: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Se o governo de Jesus, o governo histórico, o governo bélico, o governo da força humana, não conseguiu penetrar e nem sucumbir o poder romano, o governo do Jesus interior conseguiu. Jesus entrou no coração de muitos soldados dentro do Império Romano. Eles achavam que os cristãos eram apenas células mortas, mas era um organismo vivo. E quanto mais era perseguido, mais forte ficava. E só enfraqueceu devido ao paganismo, quando foi oficializado religião oficial do Império Romano. Natal de Jesus não é o Natal histórico. Para nós cristãos, não. Não é nada menos que a encarnação divina. Natal é quando o perdão de Jesus nos alcança. Natal é quando a misericórdia de Jesus nos alcança. É quando a salvação de Jesus nos alcança. É quando Jesus nasce dentro de cada um de nós. Aí é Natal. Aí é Natal. Não tem nada a ver com a data ou com a experiência com essa data que foi colocada a cada um de nós, ou foi trazida ao mundo ocidental, e hoje se questiona se foi ontem, se vai ser amanhã, se foi ali, se foi acolá, não importa, não é isso que importa. O que importa é a experiência com Jesus. Vou entrar no texto, lá em Isaías 9, 6 a 7, e vocês vão entendendo onde Deus quer nos levar nessa noite. Prestem atenção. Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Cada expressão dessa fala de uma contingência de ação de Cristo na nossa vida.
Diz o versículo 7, do aumento deste principado, ou do aumento do governo, do aumento do domínio. Prestem atenção. Quanto maior o principado, o governo de Deus sobre a nossa vida, do aumento do domínio do principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Ele fala sobre um domínio interior, sobre um governo interior, um governo que há no coração de cada um de nós. Então Jesus atua como príncipe no coração de cada um de nós. E cada uma dessas expressões em que é a identidade dele, que é a de ser maravilhoso, ser fenomenal, ser fora da natureza humana, fora do comum, é conselheiro, aquele que te guia, que te orienta, pastor sobre a nossa vida. Deus forte, que estabelece um governo total, um governo inquestionável, um governo absoluto sobre a nossa vida. Pai da eternidade, é aquele que nos propõe a eternidade em Cristo Jesus, porque não é somente o governo, o reino estabelecido na terra, o reino de Deus, mas o reino dos céus. É algo simples de a gente entender, quando você para e pensa que só conquistará o reino dos céus aquele que foi conquistado pelo reino de Deus. Só habitará dentro de Deus aquele no qual Deus habita dentro de si. É uma equação muito simples, muito simples. Nós é que temos complicado gerações e gerações, culturas e culturas afora. E príncipe da paz, porque ele fala do aumento da paz. Haverá paz total. Mateus diz que ele se dirigiu a Galiléia para cumprir as Escrituras. Jesus cumpriu as Escrituras, se posicionando geograficamente, historicamente, politicamente. Jesus cumpriu as Escrituras, mas aquilo era apenas o início de um projeto de Deus na nossa própria vida. Acompanhe comigo lá em Isaías 11, de 1 a 5. Repare só. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e entendimento. O Espírito do Senhor, e Espírito de sabedoria e entendimento. Você tem sabedoria e entendimento, meu irmão? Você tem tido sabedoria e entendimento na condução da sua vida? Porque Jesus, habitando dentro de nós, nós teremos sempre sabedoria e entendimento. Eclesiastes 2:26 fala, porque o homem que é bom, Deus dá conhecimento, sabedoria e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que ama a Deus. Esse trabalho que é dado ao pecador é o enui, porque há dois trabalhos. Muita gente fala, trabalho é coisa do diabo, trabalho é coisa do inferno. Depende. Porque quando Deus deu trabalho ao homem, Deus falou para o homem, pitoros, que quer dizer edifique, construa, proteja. Quando Deus falou isso para o homem não tinha pecado ainda. Deus mandou o homem trabalhar, um homem que não tinha pecado. E o homem trabalhava sem pecado algum. A isso chama-se divertissement. Divertissement é entretenimento. Deus deu entretenimento ao homem, para o homem se entreter com aquilo, para o homem se envolver com aquilo, e é isso que a vida nos faz, e nos dá entretenimento. E o Natal dos homens é um entretenimento, somente. Mas não é esse o propósito de Deus, que nós estejamos intertidos com a igreja.
Tem muitas igrejas que é puro entretenimento. Desde quando você chega até o momento que você sai, você está sendo intertido. Você está sendo envolvido naquilo que os homens sabem fazer muito bem. Você vai num ciclo de solê, você fica louco com aquele entretenimento. Você se apaixona por aquilo. Eu, às vezes que eu fui no ciclo de solê, eu fiquei encantado de ver o limite que o homem chega no controle do equilíbrio, no controle de ser flexível e tudo mais. É uma coisa maravilhosa, puro entretenimento. E foi isso que Deus promoveu a Adão. Adão não tinha pecado, mas era cheio de Deus. Não tinha pecado, mas estava dentro do projeto de Deus. Então o trabalho para ele era apenas entretenimento. E quando o homem peca, Deus fala para o homem: do suor do teu rosto comerás o pão. Deixou de ser entretenimento e passou a ser enui, sacrificial. Então esse que diz Eclesiastes 2:26 é o trabalho sacrificial que é cabido ao pecador, mas ao pecador dá trabalho para que ajunte e amontoe. Então qual é o grande entretenimento que o pecado produz? É o envolvimento com as coisas desse mundo, onde você ajunta e amontoa, ajunta e amontoa. Eu lembro uma vez, eu e minha esposa, nós éramos pastores em Bela Vista de Goiás, e tinha uma ovelha nossa que era um fazendeiro. E uma vez esse fazendeiro chamado Lázaro nos levou na fazenda dele para a gente comer lá uma galinhada. Aí fomos lá, ele me chamou: pastor, vem cá. Aí subiu comigo assim numa porteira, e a porteira alta, e falou para mim: pastor, olha para a sua frente. E eu, esperando ver alguma coisa, olhei, mato, até sumir. Olhei, Lázaro. Agora olhe para a sua direita. Olhei também, Lázaro. Olhe para a sua esquerda, pastor. Olhei também, Lázaro. Olha para trás, pastor. Pendurei, olhei para trás. Olhei também, Lázaro. O que era para enxergar, Lázaro? Não, só para o senhor ver. Até onde seus olhos alcançam é tudo meu, pastor. Cocei a cabeça, aquilo me deu paz, aquilo. Falei: Lázaro, parece que eu consigo enxergar profeticamente essa mesma cerca no passado e no futuro. E eu vejo um homem em pé do lado, e um outro por lado da cerca, e ele falando a mesma coisa. Isso foi há uns 50 anos atrás. E vejo o mesmo quadro, Lázaro, daqui a 50 anos. Um outro homem pendurado nessa cerca falando a mesma coisa. E quer saber, Lázaro? O homem que falava há 50 anos atrás não era você. E o homem que vai falar daqui a 50 anos também não é você. A terra continua a mesma, no mesmo lugar. Aquele já se foi. Você também vai. E outro dirá que isso aqui é tudo dele. Isso aqui não é de ninguém, Lázaro. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Porque tudo que a gente se envolve nessa terra, nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. E quando o texto nos fala aqui a respeito de um rebento que virá do tronco de Jessé, ele está falando de um povo, está falando de uma circunstância, está falando de um governo, está falando de algo que não é desse mundo. Deus não está aqui falando a respeito de Israel, aquele estado de Israel pequenininho lá, cheio de pedra. Não. Deus está falando de uma Israel espiritual. Deus não está falando do nascimento de Jesus, no nascimento terreno, mas de Jesus nascendo nos corações das vidas, das pessoas, ano após ano, gerações após gerações, e sempre nascendo, e sempre influenciando, e sempre levando as pessoas a Jerusalém eterna. É disso que o texto nos fala. Fala o versículo 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento. Querem ver esse Espírito durante o versículo todinho? Fala: o Espírito de conselho, isso é sabedoria. Na multidão de conselheiros há sabedoria. É Espírito de conselho. Amados, Jesus nasce dentro da gente
quando Ele nos traz o espírito de conselho. Você tem que ser aconselhado com Deus. Deus é teu conselheiro. Como você faz para se aconselhar com Deus? Tem gente que joga na sorte. Eu vou pegar a Bíblia aqui e abrir. Onde abrir, vai ser. Seja o que Deus quiser. Pá. Não é assim, meu querido. Não é isso. Existe um propósito. Existe toda uma cadência de atitudes, de ações, que levam a um propósito maior, e assim por diante. Existe a palavra dos seus pastores. Existe a revelação de Deus trazida à luz da palavra de Deus. Então Deus precisa ser seu conselheiro para que Jesus tenha nascido dentro de você. De fortaleza, que é entendimento, o espírito de conhecimento, que é entendimento, de temor do Senhor, que é sabedoria. Temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. O deleitar-se no temor do Senhor, sabedoria. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Isso é entendimento. No versículo 4, mas julgará com justiça aos pobres, sabedoria. E repreenderá com equidade aos mansos da terra, entendimento, governo. E ferirá a terra com a vara de sua boca, sabedoria, de novo. E com o sopro dos seus lábios matará os ímpios, entendimento. Versículo 5, e a justiça será o cinto dos seus lombos, sabedoria. Justiça é sabedoria. E a fidelidade o cinto dos seus rins, entendimento. Então o texto nos fala sobre sabedoria e entendimento. O que é isso? É Jesus nascendo dentro da pessoa. É o processo da influência do Espírito Santo de Deus dentro de você. Eu pergunto às pessoas, e muitos de vocês eu já perguntei, quantos espíritos moram dentro de você? Aí a pessoa assusta com essa pergunta. Eu não sabia, pensei que ele fosse pastor, eu não sabia que ele era macumbeiro, não. Preste atenção no que eu estou perguntando. Quantos espíritos moram dentro de você? Você vai chegar lá em Gênesis, você vai ver que Deus sopra no homem o quê? O fôlego da vida. O que é o fôlego da vida? É o espírito vivificante de Jesus, de Deus, soprado no homem, fôlego da vida. E o homem passa a ser o quê? Alma vivente. Logo, o Espírito Santo, quando recebido, mora dentro da sua alma. E o seu espírito mora dentro da sua alma. O espírito mora dentro da alma e a alma mora dentro do corpo. Nós somos um espírito que possui uma alma e que mora num corpo. Esses somos nós, essencialmente seres espirituais, tirados de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, disse o Senhor. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, Jesus morando dentro de você, é o Espírito Santo de Deus morando dentro de você. O Natal só acontece quando ele nasce dentro de você. Esse é o Natal cristão. Não é bolinha, Papai Noel, árvore de Natal, não, não. Esse aí é o divertimento, esse aí é o entretenimento. Nós estamos falando a respeito do Cristo vivificado. Nós estamos falando a respeito daquele que dá sentido à nossa vida espiritual e que mora com o nosso espírito. Dois espíritos moram dentro da gente. O Espírito Santo de Deus e o nosso espírito. Porque ele não anula o nosso espírito. Nós podemos anular o dele.
não apagueis o Espírito que habita dentro de vós. Com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, de repente, em vez de Jesus nascer dentro de você, você mata Jesus dentro de você. Você apaga o Espírito, você entristece o Espírito, você afasta o Espírito. Faz o Natal inverso. Mas é de suma importância que Jesus nasça dentro de nós. Sabedoria e conhecimento caracterizam a ação do Espírito Santo de Deus dentro da vida da gente. Aí nós temos o Natal de Cristo. A morte das inimizades, dos instintos de morte, de tudo aquilo que é contra Deus, mostra a presença do Espírito Santo de Deus dentro do homem. Repare no verso 9, do capítulo 11 de Isaías. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Olha o conhecimento, a sabedoria aqui, ó. Como as águas cobrem o mar. O mundo será pacificado quando Jesus nascer no mundo. Não aconteceu o Natal ainda dentro do mundo, dentro das pessoas. Jesus vai voltar quando o verdadeiro Natal acontecer dentro de cada pessoa. Então todos têm que ser salvos? Não, não é isso. Esse evangelho será pregado. O evangelho será pregado. O evangelho é a possibilidade do Natal de Cristo, do nascimento de Cristo dentro das pessoas. Quando o evangelho for pregado a todos tiverem tido a oportunidade do Natal, Jesus voltará. Agora, quando Jesus voltar, não se fará mal, nem dano algum, no santo monte de Deus, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe o que vai tirar, vai pacificar a terra? É o conhecimento de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem vos libertará? O conhecimento. Não é a verdade, é o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. Mas só vos libertará se vocês conhecerem a verdade. Então, o conhecimento de Deus vai gerar paz sobre a terra. Amados, nós precisamos difundir o evangelho do Senhor Jesus. Você quer menos morte? Você quer menos assaltos? Você quer menos agressões? Pregue o evangelho. É o evangelho do Senhor Jesus que possibilita o nascer de Cristo nos corações e a pacificação dos homens. É o que o texto nos fala. Jesus veio pacificar e todos queriam guerra. Todos queriam guerra. Hoje eu dei uma passadinha lá à tarde, depois do almoço. Eu estava preparando a palavra, até dei uma passada. Aí a Sara e o Daniel estavam assistindo um filme de Jesus lá. E eu parei um pouquinho e vi a hora que trouxeram aquela mulher adúltera e jogaram aos pés de Jesus. E falaram: mestre, foi pego em adultério. A lei de Moisés manda que apedrejemos ela. O que tu nos dizes? E a sabedoria de Jesus veio, sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento pacificam, queridos, porque é a presença de Cristo Jesus nos nossos corações. Natal é sabedoria e entendimento de Deus. Isso é Natal. Então é Natal, a festa cristã. Natal não é árvore de Natal, não é Papai Noel, não é isso. Natal é sabedoria e entendimento na vida dos homens. Isso é Natal. Lá em Isaías 49, de 1 a 3, fala assim: ouvi-me, ilhas, escutai, vós, povos de longe,
Você sabe quem são esses povos de longe? Sabe quem são? Que Isaías falava? Povos de longe. Somos nós. Nós aqui de Anápolis, nós. Todas as pessoas que viveriam posteriormente e que eles não conheciam ainda. Povos de longe. Ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. Aí nós falamos, opa, queremos ouvir. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Fez menção do meu nome, disse Jesus. Lá em Isaías, o Espírito Santo de Deus revelando. E fez a minha boca como uma espada aguda. Olha Deus, trazendo o conhecimento de Jesus, 830 anos antes dele nascer. Com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa. Que coisa linda. E me escondeu na sua aljava. Uma flecha limpa. São expressões de linguagem que não tem muito a ver com os nossos dias, com a nossa cultura, com o que a gente movimenta, mas tem tudo a ver com aquilo que Isaías vivia. Tudo a ver. E me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Jesus glorificaria o Pai. E ele falou que Jesus era Israel. É o que eu falei no começo para vocês. Nada tem a ver com aquele local lá cheio de pedra. Tem a ver com você, comigo. Tem a ver com a terra onde Jesus iria morar, que é o seu coração, o local de morada do Espírito Santo de Deus. Tem a ver com isso. Tem a ver com os valores que Jesus traria ao nosso coração, como na sombra daquilo que é coisa espiritual, ele fazia lá, pacificando tudo e todos, com sabedoria e entendimento. Então, meus queridos, se você quer prosperidade, se você quer bênção, sabedoria e entendimento. Ao homem que é bom, Deus dá conhecimento, sabedoria e alegria. Ao pecador, dá trabalho. O que você quer? Sabedoria, conhecimento e alegria? Ou quer enuir? Ou quer trabalho desgastante? Que não vai frutificar eternamente para você, que você vai fazer e ficar por aí. O Natal é quando Jesus nasce dentro da gente, os nossos valores mudam. Isso é Natal. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, nome sobre todo nome, flecha limpa, salvação até a extremidade da terra. Somos nós. Verso 4. Porém eu disse, debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças. Olha o enui aqui, ó, o trabalho inútil e vão. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. É o reconhecimento de que Jesus é tudo na nossa vida. Agora, Jesus falou aquilo, Isaías também fala, agora vem Deus e fala. Reparem só o diálogo, reparem só no mundo do Espírito, como eles dialogam, como eles trazem ao nosso coração um diálogo que deve haver entre o meu coração, o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus. Reparem só como nós devemos dialogar dentro da gente. Repara, verso 5. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo. Jesus dizia, eu sou servo de Deus. Ele me formou dentro do seu ventre. Ele me formou dentro de si mesmo. Para que torne a trazer Jacó, porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor, serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Olha o diálogo de Deus e do Espírito Santo e de Jesus.
Sabe o que eu estou mostrando para vocês? Vou ler ainda o versículo 6, para concluir. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel, que somos nós. Também te dei para a luz dos gentios, para seres minha salvação, até a extremidade da terra. Seria pouco Jesus salvar somente os judeus. Seria pouco Jesus vir somente para aquele povo. Aqui mostra que a preocupação de Jesus, 830 anos do seu nascimento, já era conosco, gentios. Já era com cada um de nós. Salvação até as extremidades da terra. E se comprova, queridos, vocês podem abrir o texto lá em Marcos 7, 24 a 30. E levantando-se dali, foi para os termos do Tiro de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Jesus entrou e ele não queria tumulto, ele não queria alarido, queria poucas pessoas. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, lançou-se aos seus pés. Só que ela era gentílica, ela era grega, ela não era uma judia. Essa mulher era grega, cirofenícia. Ela vinha dos povos sírios e fenícios. E rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: tenha paciência, espera um pouquinho. Eu não posso te atender, eu estou atendendo os filhos, os judeus. Deixa primeiro eu saciar os filhos. Porque não convém eu pegar o pão, tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Imaginem vocês, hein? Imagina você chegando numa igreja: pastor, o senhor pode orar por mim? Agora não. Você é membro da igreja? Não. Então, eu vou primeiro orar pelos membros. Eu não vou deixar de orar por um membro da igreja para orar por você, que nem da igreja é. Aquela pessoa voltaria a essa igreja? Não, né? Não voltaria não, né? Jesus fez pior. Jesus falou para ela: eu não vou tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Você é uma cachorrinha. Eu não vou dar para você aquilo que eu vou dar para os filhos. Ou tem outra interpretação? É isso que Jesus fala. Mas disse-lhe Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Você acha que essa mulher foi embora? Ela, porém, entretanto, contudo, todavia, portanto, conquanto. Porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, humildemente eu reconheço quem és tu. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Eu me contento com as migalhas, Jesus. Deixa eu ficar com as migalhas. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. O demônio era o menor problema. O menor problema era o demônio. O demônio já saiu da tua filha, vai lá. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama. E o demônio já tinha, saído. É o Natal nascendo no mundo gentílico. É a possibilidade de Cristo atuar na tua vida com sabedoria e entendimento. Nasceu na mulher cirofenícia. Jesus depois citou ela para os próprios escribas e fariseus. E eles ficaram irados quando Jesus falou: Deus alcançou o povo fora de Israel. Os magos, aqueles que a Bíblia não fala que eram 3, mas a gente acha que é 3, né? Que a Bíblia não fala que eram reis, mas a gente ouve 3 reis magos do Oriente a sós. Até nome já deram para eles. Mas a Bíblia fala os magos. Não falam que eram reis, nem que eram 3. A gente
Muita gente deduz que era 3 por causa dos 3 presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Mas, de repente, um trouxe 2. Teve um que não levou nenhum. Eram 4. Então, os magos não tinham nada a ver com Jesus. E o Natal deles aconteceu. Não foi pelos presentes. Foi por Jesus ter nascido no coração deles. Não é o presente que traz o Natal. Não é nem o envolvimento com a data. É o abrir do seu coração. É a sua conscientização que Cristo, para nascer dentro de você, Ele precisa governar a sua vida. Ele precisa assumir sua vida com integridade, dando a você sabedoria e conhecimento dEle. Porque só conhecendo Ele, você é livre do pecado. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. De quê? Do pecado, do engano. A verdade nos liberta quando conhecida. Judas Iscariotes vivia 3 anos ao lado da verdade. Nunca conheceu a verdade. Mas conviveu com ela. É possível você ficar dentro da igreja anos e anos e anos e nunca ter tido um verdadeiro Natal. Fique de pé. Sempre quero estar em tua casa, minha família. Shalom, shalom, shalom.